Olá, alunos do projeto Carioca 2. Sou a professora Ana Cristina de Ciências da Escola Municipal Ramis Galvão, em Realengo. E mais uma vez estou aqui para ajudá-los na compreensão do conteúdo de ciências do material de complementação escolar desta semana, assim como orientá-los para a realização das atividades propostas. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. O material de complementação escolar desta semana começa na página 12 com um poema belíssimo de Olavo Bilac, que foi um poeta brasileiro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, sendo considerado o mais importante poeta do parnasianismo. Neste poema, Olavo Bilac faz referência ao Sol, a principal fonte de energia deste planeta. Caso você se interesse também, pode digitalizar o QR Code para ouvir este poema em tempo real. Após a leitura do poema, temos a nossa primeira atividade, que compreende uma interpretação do poema. Vamos às perguntas. Transcreva do poema 2 versos que façam referência à luz do sol. Podemos encontrar no poema referência à luz do sol no 1º e 9º versos. A próxima pergunta quer que você transcreva do poema 2 versos que façam referência ao calor do sol. Nos 5º e 7º versos, o poema faz menção ao calor do sol. Mas e você? Sabe o que é o Sol? O Sol é uma entre milhões de estrelas da nossa galáxia, sendo uma estrela de 5ª grandeza, mas em nosso sistema planetário é o corpo celeste que governa tudo. Em nosso planeta, a vida evoluiu devido a 3 elementos: o ar, a água e luz solar, sendo este último um dos fatores mais importantes para a sobrevivência de vida em nosso planeta, pois 99% da energia que recebemos vem do Sol. E você saberia dizer quais são as importâncias do Sol? Bem, o Sol favorece a ação de enzimas, presentes tanto em animais como vegetais, com a função de acelerar a quebra de moléculas de proteínas. Alguns animais, como os ectotérmicos, peixes, anfíbios e répteis, melhoram suas atividades metabólicas quando a temperatura atinge níveis elevados. O Sol também é imprescindível para a realização do processo de fotossíntese pelos vegetais, fitoplâncton e outros seres vivos fotossintetizantes, como algumas espécies de bactérias, que são portadores de pigmentos capazes de absorver a luz solar e transformar o gás carbônico e água em oxigênio, glicose, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Parte dos compostos orgânicos é usada na organização do próprio vegetal para a liberação de energia indispensável às atividades do vegetal. Parte é consumida como alimento, tanto por plantas como animais. Neste caso, nos referimos às cadeias alimentares, pois as plantas são os produtores, ou seja, a base da cadeia alimentar, e servem de alimento para os animais herbívoros. Parte se fossiliza, servindo no futuro como combustível. Já o oxigênio, liberado durante a fotossíntese, é usado na respiração da maioria dos seres vivos. O Sol também tem participação fundamental no ciclo da água, pois a energia solar age diretamente garantindo que a água evapore e o ciclo seja iniciado. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que garante com que a água circule pelo meio físico
e seres vivos. A exposição à luz solar estimula a produção de dopamina, melatonina e serotonina. Estas substâncias são responsáveis por trazerem bom humor, energia e regular o sono. Sem exposição ou exposição reduzida ao sol, o nosso organismo reduz a produção destas substâncias, podendo provocar excesso de sono ou depressão. A produção de vitamina D sintetizada na pele ocorre em resposta à exposição solar e ajuda a fixar cálcio nos ossos, impedindo o enfraquecimento dos mesmos. A falta de vitamina D em crianças pode levar a quadros de raquitismo e, em adultos e idosos, ao desenvolvimento de osteoporose. Mas lembre-se, a exposição ao sol deve ocorrer antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde, em média 30 minutos a 1 hora por dia. O Sol também tem participação nos movimentos de rotação e translação da Terra. No caso do movimento de rotação, em que o planeta gira em torno do seu próprio eixo, a luz solar vai progressivamente iluminando diferentes áreas, o que resulta na sucessão de dias e noites em diversas partes da superfície terrestre. O movimento de translação que a Terra realiza ao redor do Sol determina as 4 estações do ano, já que as datas que marcam o início delas determinam a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra. As estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de atividades humanas, como a agricultura, além de determinar os tipos de clima e vegetação de todas as regiões do planeta. Agora, vamos falar um pouco sobre o Sol como provedor de energia solar. Por definição, energia solar é energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Pode ser transformada em energia térmica ou elétrica. As duas principais formas de aproveitamento desta energia são a geração de energia elétrica e o aquecimento solar da água. Existem várias formas de aproveitarmos a energia solar. Uma delas é a chamada energia solar fotovoltaica. O conceito de energia solar está associado à energia fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica usando luz solar, que é captada por painéis solares, ocorrendo a transformação da corrente elétrica para a utilização em residências, indústrias e comércios. As células fotovoltaicas são montadas dentro de um painel solar visando proteção e durabilidade, e, por sua vez, este painel é conectado em outros painéis. Funcionam em dias nublados ou chuvosos, pois dependem da incidência de raios ultravioletas e não de calor. À noite, há baterias para garantir o armazenamento de energia. No Brasil, esta prática é encontrada majoritariamente nas regiões Sul e Sudeste, por efeito de suas características climáticas, e, em segundo lugar, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas de distribuidoras de energia elétrica. Ela apresenta uma vantagem, que é não utilizar irradiação. Contudo, este tipo de energia solar tem algumas desvantagens, como o custo elevado de implantação e a baixa eficiência do processo, um impacto ambiental que é causado pela matéria-prima das células fotovoltaicas, que é o silício, que também pode causar danos à saúde, levando as pessoas a desenvolverem câncer de pulmão,
E também ocorre a preocupação com o descarte dos painéis, devido à sua toxicidade. Uma outra forma de aproveitarmos a energia solar é através da tecnologia de energia solar heliotérmica, em que a irradiação é convertida primeiro em energia térmica e depois elétrica. Coletores de energia vão captar a radiação solar, convertendo-a em calor e transferindo esse calor para um fluido que escoa pelos receptores. Esse fluido pode ser, por exemplo, a água. Este tipo de tecnologia é uma alternativa para períodos hidrológicos desfavoráveis, como, por exemplo, períodos de estiagem, de seca. Neste slide, citamos algumas vantagens da energia solar, como, por exemplo, é uma tecnologia limpa, ou seja, não polui o ambiente, além de ser renovável. Promove também a redução da poluição, pois evita a emissão de gases poluentes, como o gás carbônico, que contribui para o aquecimento global. Além disso, reduz os custos de mitigação das mudanças climáticas. Permite o desenvolvimento de carros movidos à energia solar, em substituição a veículos que promovem a queima de combustíveis fósseis, desta forma poluindo menos o ambiente. Auxilia na agricultura, pois a otimização da captura de energia solar aumenta a produtividade. Promove a arquitetura bioclimática, ou seja, permite o maior aproveitamento da luz solar para a criação de ambientes mais iluminados, ventilados ou aquecidos. Possibilita a economia de água, em média, a água de 6 piscinas, em comparação à energia hidrelétrica, além de requerer áreas menos extensas que as de uma usina hidrelétrica. A página 13 traz um texto que aborda que o Sol não é importante apenas para a realização da fotossíntese, por exemplo, mas a partir da luz solar também pode ser gerada energia. Além disso, cita tecnologias que são empregadas para a geração deste tipo de energia. Após a leitura do texto, temos a atividade 2, em que você correlacionará as imagens com as opções descritas acima delas. Para facilitar o trabalho de vocês, darei o conceito de cada opção. Painel solar. Painel solar transforma a luz solar diretamente em energia elétrica. Fogão solar é um forno constituído por caixa com fundo preto e tampa de vidro com abas refletoras. O fundo preto absorve calor e converte em radiação infravermelha, criando um efeito estufa e atingindo 150 graus Celsius, que cozinha qualquer alimento. Fotossíntese é um processo realizado por vegetais, fitoplâncton e alguns seres fotossintetizantes que transforma gás carbônico e água em oxigênio e glicose. E aquecedor solar usa energia solar para o aquecimento de água, para banho, piscina, entre outros. De acordo com as descrições faladas, desafio vocês a realizarem as correlações individualmente. Ainda na página 13, você deverá digitalizar o QR Code para assistir a um vídeo e se inspirar para a realização da terceira atividade, em que você deverá escrever um texto intitulado Sol, fonte de energia e vida. A maior parte do território brasileiro está localizado na zona intertropical. Por isso, a maioria dos climas no Brasil é tropical, com exceção
temos o sul do Brasil, que se enquadra na zona climática temperada do sul. Neste slide, temos os tipos de clima no Brasil com suas respectivas características, como o clima equatorial, que é um clima quente e bem úmido, o clima litorâneo, clima muito quente a maior parte do ano e dificilmente observamos as estações do ano definidas, o clima semiárido, em que chove pouco e é quase totalmente seco, o clima continental, onde temos duas estações bem definidas, o verão quente e úmido e o inverno seco e frio, o clima tropical de altitude, em que o fator climático altitude age tornando o clima mais ameno, e o clima subtropical, com a sua sazonalidade, ou seja, em que observamos todas as estações do ano bem definidas. Atualmente, bioma tem sido definido como o conjunto de vegetação que abrange grandes áreas contínuas em escala regional e que contém flora e fauna similares que são definidas pelas condições físicas predominantes nestas regiões. Os aspectos climáticos, geográficos, litológicos fazem com que o bioma seja caracterizado como uma diversidade biológica única e própria. Os biomas são limitados pelos fatores abióticos mencionados aqui, dentre eles o clima, que é um dos fatores que determina a biodiversidade dentro dos biomas brasileiros. O bioma é caracterizado por um clima semelhante, específico daquela região e, consequentemente, a sua vegetação acaba tendo uma característica muito similar. Por exemplo, a vegetação da caatinga tem que ter plantas resistentes ao clima seco deste bioma. Obviamente, a fauna tem que estar adaptada àquela vegetação e clima. Os biomas brasileiros, de acordo com o IBGE, são 6 terrestres e 1 marinho. E ainda existem subbiomas que estão dentro destes biomas, caracterizando a transição entre um e outro bioma. Por exemplo, a Mata das Araucárias, no Paraná, que faz parte do bioma Mata Atlântica. Neste slide temos os biomas brasileiros e suas respectivas localizações geográficas. O bioma Floresta Amazônica, que é a maior reserva de biodiversidade e apresenta altos índices pluviométricos, portanto, o solo é bem lixiviado. O bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, sendo conhecido como a savana brasileira e ocupando de 22% a 24% do nosso território. O bioma Pantanal, que é o menor bioma brasileiro. O bioma Caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil e está presente em áreas de alta pressão atmosférica que dispersam a umidade. O bioma Mata Atlântica, que é o mais devastado pela ação humana, e o bioma Pampa, que é caracterizado por ser planície que possibilita a criação de animais. O bioma de ambientes costeiros e marinhos é uma área de transição entre os ecossistemas marinhos e continentais. Possui cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados e apresenta variedade geológica e biodiversidade diferenciada. O principal destaque é a grande quantidade de espécies de peixes. Algumas atividades afetam o clima de forma que podem causar impactos na biodiversidade, como, por exemplo, o consumo exagerado, que leva à produção elevada, aumentando a exploração de recursos naturais e provocando o aumento da poluição atmosférica pela emissão de gases poluentes, como o gás carbônico e metano.
Esses gases atuam na absorção de calor e têm sido impedidos de serem devolvidos à atmosfera, ficando retidos na mesma e intensificando o efeito estufa. Isso provoca o aumento da temperatura global, definido como aquecimento global. Como consequência, temos o aumento do nível do mar devido ao degelo de geleiras, resultando em inundações e submersão de áreas costeiras, áreas de seca, afetando a agricultura e, consequentemente, a produção de alimentos, levando à fome, uma diminuição da biodiversidade, uma vez que diversos animais e plantas, tanto terrestres como aquáticos, serão afetados diretamente, pois as mudanças climáticas causarão mudanças em seus habitats, gerando a extinção de muitas espécies. O desmatamento, que é responsável por aproximadamente 20% das emissões de gases poluentes do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, ficando apenas atrás da queima de combustíveis fósseis. Além disso, o desmatamento ameaça a fauna e flora com destruição de habitats, perda de solos férteis, processo de erosão, e juntamente com queimadas ainda reduz a umidade nas áreas atingidas, podendo afetar o fluxo de chuvas. A página 14 traz um texto que aborda a influência do Sol no clima, inclusive no Brasil, e que, pelo fato do nosso país estar localizado na zona intertropical, apresenta diversidade climática, e isto influencia a biodiversidade existente dentro dos biomas brasileiros. Após a leitura do texto, você realizará a atividade 4, respondendo às questões a partir de informações contidas no texto. Vamos à pergunta A. Quais os fatores que influenciam o clima da Terra? Nas linhas 1 e 2 do texto, encontramos os fatores que influenciam o clima da Terra. A pergunta B quer saber como o Sol influencia o clima no território brasileiro. Podemos encontrar a resposta a essa pergunta nas linhas 8 a 10 do texto. A pergunta C quer saber quais os fatores que influenciam o clima no Brasil. De acordo com o texto, os fatores que influenciam o clima no Brasil são relatados nas linhas 12 e 13 do texto. A pergunta D quer saber quais os biomas do Brasil. Nas 14ª e 15ª linhas do texto, encontramos todos os biomas presentes em nosso país. E a última pergunta quer saber qual é a conclusão do texto em relação às mudanças climáticas. O último parágrafo do texto comenta qual será o impacto das mudanças climáticas induzidas pelas atividades humanas. Apesar da tentativa dos governantes para o retorno às nossas atividades cotidianas, na medida do possível, é fundamental lembrar que estamos presenciando uma situação não vivida ainda na geração presente, ou seja, uma pandemia, que pode nos levar à perda das nossas vidas, por descuidarmos de medidas simples de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos com álcool em gel. Por isso, termino esta videoaula com a reflexão do aluno Gabriel Bering, do projeto Carioca 2, da Escola Municipal Ramis Galvão. Abre aspas. Estamos passando por um período muito conturbado devido ao coronavírus. Muitas pessoas duvidavam da seriedade do vírus e, por consequência, colocaram pessoas em risco de vida,
tanto desconhecidos como familiares. Por isso, precisamos entender que a nossa segurança, de nossos familiares e desconhecidos, dependerá de nós mesmos durante o período desta pandemia. Nesse momento, precisamos nos conscientizar e promover a divulgação de medidas simples de proteção, para impedirmos que o vírus afete a vida de mais pessoas antes que seja tarde. E com isso termino esta videoaula. Até a próxima!